foi de imediato. Ele falou que assistiu a História no Ratinho, antes de acabar a História no Ratinho, já dava interferência nas coisas na casa. Salve, eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo, contando as melhores histórias. Domingão, dia de História de Boteco, e vocês já conhecem. História de Boteco é o nosso carro-chefe aqui, aonde todo domingo eu conto pra vocês uma história. Pode ter tudo a ver, como de repente não se deve ser levado tão a sério, e que a crença de cada um e a espiritualidade, o que a pessoa acredita, vai tornar ela mais séria ou só um entretenimento. Aí fica a cargo de vocês. Espero que vocês gostem da história de hoje. História que eu já venho esperando um tempo para contar. Tô bem animado para contar ela para vocês. É a história de um grande amigo meu de infância. Ele pediu para não mencionar o nome aqui, porque quinta série ainda vive entre nós. Então se eu comentar o nome dele aqui, a galera no grupo vai pegar no pé dele. Mas é uma história muito boa. Eu tentei casar ela com outro vídeo, por isso eu demorei um pouco para contar essa história, porque eu queria fazer um vídeo de lista. Os vídeos que vão ao ar às terças, quase todas as terças. Peço desculpa as terças que eu falho, mas é como eu já comentei aqui. O canal tá no começo, sou eu quem faço tudo, edito, roteirizo, gravo, enfim. Porra, tudo isso? Às vezes não sobra tempo, né? E eu viajo muito a trabalho, então não é toda terça que vai ter. Mas sempre que puder, terça-feira é dia de lista ou vídeo extra. E eu queria fazer uma lista das melhores histórias contadas no quadro do programa do Ratinho, Histórias que o Povo Conta. Se você sofre do coração, cuidado. De volta. Histórias que o povo conta. Com certeza, né? Dispensa a apresentação Ratinho, programa do Ratinho, Histórias que o Povo Conta. E eu queria fazer uma lista, colocando assim os melhores, ou colocando os mais aterrorizantes. Só que o acervo do Ratinho é muito bagunçado na internet, sabe? Pô, Ratinho, podia ser um pouquinho mais organizado, sabe? O canal do Ratinho, os vídeos são... os mais antigos são de 2017. Então não deu ainda pra montar, mas eu tô ali, terminação ali, ó. Tô atrás desses vídeos mais antigos. Separei alguns e quando der eu vou fazer essa lista. Para aqueles que não conhecem, que eu acho muito difícil, as pessoas que gostam dessas histórias que a gente conta aqui no canal, o quadro Histórias que o Povo Conta do Ratinho é um quadro que lá no princípio, lá em 2021, 2001, ele ia ao ar às sextas-feiras contando histórias igual a gente conta aqui. Assombração, espírito... criaturas místicas, assim, pegada de folclore, umas histórias bem, às vezes, bem pesadas. Hoje em dia eu não sei como tá, porque nesses 21 anos de quadro mudou várias vezes. Mas lá atrás, meu tempo ali, que eu tava lá na 2001, eu tava na sexta série, quinta série, eu acho. E era assim, toda sexta-feira. E a criançada ficava até tarde, alguns assistindo com os pais, outros escondidos. Eu confesso que eu dava uma miguezinha ali no meu pai e na minha mãe, falava que ia ficar assistindo filme, que eles não gostavam que eu ficasse vendo essas coisas, mas eles iam fazer outra coisa ou iam dormir e eu já mudava no Ratinho e assistia isso aí. Que o Ratinho também, né, tinha aquela coisa de os pais achar que você ia ficar vendo lá, perdão da palavra, umas putaria que acontecia lá, sabe? Eita, tenta, vê se tem caroço, gente. Mas, indo para a história de hoje, o que aconteceu? Nesse grupinho de amigos, eu vou chamar ele de Zezinho, que eu não posso dar o nome aqui, senão ele vai ficar bravo. O Zezinho comentou que ele fazia o mesmo que eu. Dava um balão nos pais, falava que assistia um filme, que assistia alguma coisa, ou simplesmente esperava os pais ir dormir, ia lá e ligava o TV para assistir o programa do Ratinho. E numa dessas, de assistir essas lendas e tudo mais, ele falou que era um episódio onde tinha alguma coisa assim que envolvia a rádio, que envolvia a TV, que pegava interferência. E essa interferência passou da história do Ratinho, que estava passando ali, do quadro do Ratinho, passou para casa dele a interferência. E nessa interferência, ele escutava, igual a história contava, vozes de, sei lá o que, espíritos, criaturas de outras dimensões. E não dava para explicar o que era. Mas em resumo, a história do Ratinho era essa. O cara comprou um rádio, o rádio era amaldiçoado, aí ele colocou em casa, a maldição do rádio pegou nos outros eletrodomésticos e no chiado do rádio, da TV e das coisas que tinham na casa da história que contava no programa, escutavam vozes de pessoas que
As pessoas da casa não conheciam, já que já tinham morrido, o telefone tocava, atendia, era alguém, uma tia que já morreu, um negócio bem cabuloso assim. E ele falou que aquilo que estava na TV passou para casa dele. E tanto ele, quanto a irmã dele, mais velha, quanto os pais dele, começaram a presenciar as mesmas coisas da história dentro de casa. Então, foi de imediato. Ele falou que assistiu a História no Ratinho, antes de acabar a História no Ratinho, já dava interferência nas coisas na casa. E quem aqui tinha computador ali na época dos anos 2000, sabe como aquelas caixinhas de som era do caramba, sabe? Você tava ali de boa mexendo no computador, daqui a pouco dava aquele... É doido, meu, você é doido. E assim, tudo na casa dele, quando acabou a História do Ratinho, começou a acontecer igualzinho na história. Então um dia ele chegou da escola, foi jantar com o pai e com a mãe dele, e a mãe dele comentou com eles que o telefone tinha tocado e tinha escutado uma voz sussurrando no telefone, coisa bem esquisita. E naquela época lá ninguém sabia nem o que era uma bina, o que era o letreirinho ali, deu um branco agora, que aparecia o número de quem estava te ligando, com quem você estava falando. Anos 2000, parece que faz tanto tempo assim, né? Não faz tanto tempo, mas a tecnologia era bem limitada, né? E assim, ele lembra que o rádio da casa dele começou a ligar sozinho. Inexplicavelmente, ele estava lá brincando lá com a irmã dele, estava lá fazendo alguma coisa na casa e o rádio ligava e dava aquela puta daquela interferência, sabe? E no começo ele só ficava com aquilo na cabeça. Meu, é o negócio da história, é o negócio da história, é o negócio da história. Mas é difícil de levar a sério, assim, né? Você acreditar que aquilo tá acontecendo com você. Os dias foram passando e as atividades na casa foram piorando. Até que um dia, numa noite aleatória, ele tava até tarde assistindo um filme com a irmã dele e ele foi pra cozinha para fazer um sanduíche, fazer alguma coisa para eles comerem. E nessa, que ele estava montando o lanche, ele olhou para o reflexo do armário, que era aqueles armários brancos de alumínio, e ele viu nitidamente a sombra de uma pessoa nas costas dele. E não era para ter ninguém ali, os pais dormindo, a irmã na sala, ele virou para trás, não tinha ninguém. Aí depois daquele dia só piorou, só ladeira abaixo. Um dia ele acordou, teve a sensação que alguém estava passando a mão no cabelo dele enquanto ele dormia. Ele acordou suado, com o cabelo todo para trás, como se alguém tivesse passado a mão nele. A irmã dele começou a ter muito pesadelo. Os pais deles continuaram tendo a sensação também, as coisas estranhas na casa, até que um dia ficou tão insuportável que todos falaram ao mesmo tempo que estava achando a situação insuportável, que o menino contou. Olha, teve um dia que eu fiquei até tarde assistindo o Ratinho e passou no programa do Ratinho uma lenda onde os espíritos se comunicavam pelos eletrodomésticos. E depois daquilo parece que começou a acontecer aqui em casa também. O pai dele era bem cético, não acreditou, ainda ficou bravo com ele por N situações, que não é pra ele ficar assistindo esse tipo de coisa, que não é pra dar moral pra esse tipo de coisa, blá 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 blá. Mas a mãe dele, que era mais assim, acreditava, era mais aberto às experiências, ela falou, não, pera, pode ser que não seja nada, pode ser que seja algo, como pode ser que seja outras coisas que a gente nem pode entender, coisas relacionadas à própria casa que estão causando uma má impressão em nós. A mãe dele comentou com um grupo de amigos, e dentro desse grupo de amigos tinha uma pessoa que frequentava o centro espírita, que acreditava muito que essas coisas influenciam, que impactam muito, e essa pessoa se propôs a ajudar a família dele. E foi na casa do Zezinho. Chegando lá, essa pessoa de cara já passou mal. E o Zezinho comentou, ela entrou com uma vibração positiva na casa, estava todo mundo lá, ela pediu que toda a família estivesse lá, porque era importante ela ver a casa e ver as pessoas. E ela entrou com uma aparência totalmente positiva, com um astral positivo, e foi murchando instantaneamente. Conforme foi ficando dentro da casa, ela foi aparentando um semblante triste, ela foi falando de forma mais desanimada, ela foi caindo literalmente, sabe? E segundo ela, era que alguma coisa tinha realmente chamado uma série de, vou chamar de espíritos, mas eu não sei se é bem isso, tá? Uma série de espíritos, de presenças sobrenaturais para casa. E provavelmente, realmente, o portal se abriu através da TV, ou pode ter se aberto em outra situação, segundo a pessoa, né?
que propôs a energia atrair. E o cotidiano da casa alimentou aquilo e aquilo foi crescendo. Então, realmente, segundo essa pessoa, tinham várias coisas frequentando a casa ali que estavam causando essa sensação ruim para as pessoas que ali moravam. E não estava ligado a nenhuma pessoa, estava ligado à casa. Então foi preciso fazer um trabalho, foi preciso fazer algumas coisas assim que eu não tenho também respaldo nem conhecimento para falar, então eu não vou entrar nesses detalhes com você. Mas basicamente foi isso. A pessoa identificou que em algum momento houve uma situação que atraiu essa energia e essas presenças, porque segundo ele eram mais de um espírito, mais de um fantasma, mais de enfim, como vocês queiram chamar. Enquanto ela fez isso, ela fez lá a situação de purificação, de limpeza de casa e tudo mais, coisas mais pesadas aconteceram com o Zezinho, do tipo, ele tá tomando banho e alguém tá do outro lado do box ou da janela observando ele entrar na casa, caminhar pelo corredor e sentir que tem alguém nas costas ali perseguindo literalmente ele, até o dia que ele literalmente acordou com alguém puxando o pé dele na cama. E depois daquilo ali, foi um tempo ele dormindo com os pais para a cabeça dele ficar boa de novo. Então, foi uma situação bem tensa para o meu amigo. E meu amigo falou que até hoje, quando ele vai visitar os pais dele, que ainda moram nessa casa, não é 100% como era antes. Ele ainda ficou uma leve sensaçãozinha, embora um tempo depois a casa tenha melhorado, que tudo tenha voltado ao normal, ainda ficou uma leve sensação que não tá bem normal ali, mas para os pais dele tá tudo ótimo, para a irmã dele nunca mais aconteceu nada, e para ele ficou essa situação. Ele também conta que depois que ele casou, se mudou, foi morar na casa dele com a esposa dele e tudo, ele presenciou outras situações assim de rádio sintonizando em canal aleatório, sem explicação, chiado, interferência no celular. E uma vez, alguns anos atrás, ele também atendeu uma ligação e do outro lado era só uma pessoa respirando bem forte, que não falou nada com ele. E tudo isso, até hoje, ele assim vem na cabeça dele que a culpa é do Ratinho, que a culpa é do programa que ele assistiu, que abriu alguma coisa e aquela lenda que estava sendo contada ali passou para ele, para casa dos pais dele e até hoje acompanha um pouco ele. Então, espero que um dia o Ratinho veja esse vídeo e o Ratinho saiba que ele provocou uma situação complicada para o meu amigo. Bom, essa é a historinha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha, deixa lá as sugestões. Tô acabando esse vídeo rápido porque tá uma muvuca aqui, vocês já devem ter escutado o cachorro latindo, ou o carro dos churros passando. Então é isso. Breve mais vídeos, tamo junto, até a próxima.